E eu já vou logo aproveitar e começar com um pouco de polêmica. Rodrigo diz aqui pra gente: qual é a maior dor da desobediência? Porque nós vamos falar sobre obediência, mas a obediência é uma parte e a desobediência é outra. E aí, o que você me diz? De acordo com a Bíblia, uma das principais consequências da desobediência é o distanciamento de Deus. Porque ser obediente é estar atento àquilo que Deus deseja e agir de acordo com o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, a desobediência nos afasta daquilo que Deus deseja para nós. Queridos, trazendo um pouquinho do que nós estamos já compartilhando com vocês, lá em Deuteronômio 28, 1 e 2 diz o seguinte: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É muito legal, né, a gente ser obediente, fazer tudo certinho, mas nem sempre é assim, como o Rodrigo disse, né? Em muitos momentos nós vamos errar, cair, levantar e vamos ser desobedientes. A obediência nem sempre é atendida prontamente, né? Compartilhando com vocês um pouquinho da nossa história, para estarmos aqui hoje como plenitude, foi um processo muito grande. Porque Deus falou comigo há uns 2 anos e meio, mais ou menos, atrás. Mas aí, com a minha desobediência, misturada com a minha teimosia, eu fui postergando isso. E aí, como era um propósito dele para nós, para que nós pudéssemos, através da nossa vida, abençoarmos a vida de vocês com os nossos conhecimentos, nossos não, né? Conhecimento dele que ele vem colocando em nós. Nós fomos indo por esse caminho, ele foi nos afunilando para que nós chegássemos até aqui. Mas foi um processo. Então, eu quero trazer isso para vocês, que nem sempre nós atendemos prontamente a voz do Senhor e fazemos de forma correta, né? De forma ágil, de forma hábil. Mas isso não significa que a gente não deva exercer isso, né? Nós devemos sim meditar na palavra de Deus, ouvir a sua voz e obedecer. Até porque ser obediente não é apenas seguir regras, mas seguir princípios. A primeira delas é o seguinte: qual a relação entre obediência e provisão? A Bíblia, ela está cheia de histórias onde os personagens que foram obedientes foram ricamente abençoados. E pelo contrário, ela traz muitas consequências negativas para aqueles que foram desobedientes e seguiram caminhos que não eram do Senhor. A Camila vai compartilhar com a gente um texto bíblico que está lá em Deuteronômio, que nos traz exatamente, fielmente, algo que nos remete à obediência e à provisão. Bendito serás na cidade e no campo. Benditos serão o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais e as crias das suas vacas e ovelhas. Benditos serão o teu cesto e a tua vasilha, de amassar pão. Olha que legal, né? Aqui mostra um pouquinho da obediência e da provisão que Deus deu de forma abundante, né? Então, a gente vê como Deus cuida de nós, como Deus honra aqueles que o honram. Então, felizes é aqueles que são obedientes. Gente, Abraão, José, Davi, estes são apenas alguns dos exemplos de homens gestores, homens de negócios, pessoas proeminentes em histórias bíblicas que foram obedientes. É claro que erraram. Nós não estamos falando aqui que ser obediente não é nunca errar, mas foram aquelas pessoas que aprenderam com o erro, se voltaram ao Senhor e continuaram obedientes. Então, que você consiga exercitar o princípio da obediência na sua casa, com a sua família, nos seus negócios. Que você, que é um empresário,
tem o seu negócio, é um empreendedor, tem funcionários sob o seu comando. Obedeça às leis. Seja um servo, primeiramente, obediente, que com certeza os seus funcionários seguirão o seu exemplo. Na sua casa, aplique o princípio da obediência, porque certamente os seus filhos também seguirão o seu exemplo. Então é isso que nós aprendemos com essa reflexão, de que vale a pena ser obediente, e a obediência nos leva à provisão. Agora vamos falar sobre a segunda reflexão. Isso porque a obediência tem uma contrapartida, e essa contrapartida é nossa. Deus já faz a parte dele, colocando na nossa mão aquilo que nós devemos administrar, aquilo que devemos cuidar, a forma com que devemos fazer isso. Ele já nos ensina tudo através do seu poder, da sua palavra. Então cabe a nós entendermos e aplicarmos isso diariamente na administração dos nossos recursos. A Camila vai compartilhar com a gente um texto fantástico que nós adoramos, que deixa bem clara a contrapartida do servo nessa questão da obediência. Como vocês sabem, Salomão herdou o trono de Davi. E diante daquela imensidão de pessoas a ser comandadas, ele conversou com Deus. Mas a questão aqui que eu quero trazer para vocês é uma palavrinha que está ali que talvez passe despercebido quando você faz a leitura, que é o compromisso que Deus faz com Salomão. Mas para isso tem uma contrapartida. Vamos lá? No versículo 10, o Senhor diz o seguinte: o Senhor se agradou de Salomão de ter pedido tal coisa. Então Deus lhe disse: porque pediste e não pediste vida longa, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eu atenderei o seu pedido e te darei sabedoria e entendimento como nunca houve antes de ti e depois de ti como nunca haverá. Também te dou o que não pediste, riqueza e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei igual a ti. E mais, essa parte que eu quero que vocês prestem atenção. E mais, no capítulo 14, olha essa palavra, se andares nos meus caminhos, obedecendo os meus estatutos e os meus mandamentos, como fazia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Essa pequena letrinha ali, né? Pequena palavrinha que está ali no verso 14, mostra, de fato, o nosso compromisso com Deus. Deus firmou um compromisso com Salomão, mas ele colocou o se. Eu vou cumprir tudo que eu estou prometendo, porque Deus não mente, Deus não falha. Mas ele quer uma contrapartida nossa. Se você também, Salomão, ou se você também que está aí me ouvindo, cumprir os meus mandamentos conforme eu combinei, conforme eu orientei, conforme eu pedi para você, conforme eu firmei com você, aí sim, tudo acontecerá, porque você vai estar cumprindo a sua parte e eu, o seu Deus, estarei cumprindo a minha. Então é muito importante, queridos, nós entendermos que nós servimos um Deus leal, um Deus verdadeiro, um Deus justo. Mas para isso nós também precisamos fazer a nossa parte. Não adianta receber uma promessa dele, não adianta você ouvir a sua voz e somente obedecer, mas querer obedecer do seu jeito, da sua maneira. Você tem que obedecer e cumprir conforme o firmamento que você fez com ele. Resumo da aula de hoje. Nós aprendemos que obediência tem tudo a ver com provisão. Então sejam obedientes, porque Deus vai prover na vida de vocês. Segundo, nós aprendemos que obediência requer uma contrapartida sua. Nós devemos agir com obediência se quisermos ser abençoados. E de bônus, eu quero deixar aqui para você o seguinte: haja na sua vida com propósito. Exerça o princípio da mordomia, exerça o contentamento, exerça a gratidão. Com toda certeza, Deus se alegrará das suas atitudes se você viver dessa forma. Amém? Gente, tarefa de casa para essa semana que nós vamos deixar aqui para vocês.
eu gostaria que vocês pegassem uma folha de papel em branco, uma folha simples, e escrevessem aqui, ó, meu compromisso de obediência para esta semana. E aí você coloca bem assim, número 1, para o meu desenvolvimento pessoal. Número 2, para a minha família. Número 3, para o meu negócio, para o meu empreendimento, para o meu trabalho. E eu quero que você escreva aí esse compromisso de obediência. Se você refletiu sobre essa aula, se você reconheceu em você algo que você não é obediente, algo que você acaba desrespeitando constantemente, que você deveria melhorar, que você deveria se empenhar em cada um desses pontos aqui, ó, na sua vida pessoal, na sua família e no seu trabalho, no seu negócio. Eu tenho certeza que se você fizer essa tarefa, se você praticar isso todos os dias durante essa semana, você vai chegar lá no final de semana e vai ter surpresa boa. Então compartilha. Quero ver você compartilhando lá no final de semana com a gente, colocando lá nos comentários lá da Plenitude, do Café com Plenitude, qual foi o resultado dessa tarefa para você, tá bom? Quem ainda não curte a nossa rede social, quem não conhece, nós temos também lá no Instagram. Dá o seu like aqui, como o Rodrigo falou, comenta lá, compartilha conosco, vai ser um prazer ler um pouquinho da sua história, acompanhar um pouquinho a sua evolução. Mais uma vez, obrigada. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Até a próxima. Até!